Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a minha vida, como ela tá agora, vim contar um pouco sobre como foi a minha luta e tal. Se você não me conhece, tá chegando agora no meu canal, meu nome é Mariana, eu tenho 14 anos e eu tive leucemia, mas graças a Deus eu já estou curada. E, assim, a leucemia é uma doença muito... Gente, não liguem porque eu não sei nada que eu ia falar nesse vídeo, eu tô falando o que vem na mente, então ignore. Mas a leucemia é uma doença muito agressiva, muito difícil, mas acima de tudo ela é uma doença oportunista. Se você se entregar, ela fica mais forte ainda e ela toma conta de você. Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber para você poder vencer essa doença é que você não pode nunca, 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 nunca se deixar ficar abalado. Ah, Mariana, mas como assim se deixar ficar abalado? Assim, tipo, você pode ter o seu momento triste, você pode ter o seu momento de chorar, de, sei lá, mas você não pode nunca ficar desistir. E a segunda coisa é você tem que ter fé, você tem que ter muita fé. Você tem que acreditar em Deus e crer que Ele vai te curar. Você tem que pedir a Ele todos os dias. E também não basta só ter fé, mas você também tem que cumprir com o tratamento tudo direitinho. Porque não adianta nada você orar, você pedir a Deus, você fazer tudo e não tomar os remédios certos, não tomar as injeções. E assim, é um tratamento dolorido, tem muitos procedimentos que doem, que são horríveis, que são agonizantes, que é ruim. Eu não vou mentir, é muito ruim, é horrível, mas você tem que fazer e, tipo, por exemplo, para vocês que são meninas, assim como eu, o seu cabelo vai cair, não tem jeito, é inevitável. Mas o que é mais importante para você, a sua vida ou o seu cabelo? É só questão de escolha, então... A terceira coisa mais importante é isso, que você tem que saber que vai doer, vai ser ruim, mas você tem que fazer. Você não pode deixar o tratamento de lado ou então fazer pela metade. Você tem que fazer. Descobri a leucemia no ano passado, em março, eu acho. Foi em março. Mas eu já tava com sintomas desde outubro. Desde outubro de 2014. Mas eu descobri em março de 2015 e o meu tratamento foi assim, primeiro eu fiquei internada um período, e aí fiquei fazendo quimioterapia na veia internada, e aí depois, no domingo de Páscoa, eles me deram alta e eu vim pra casa passar a Páscoa com a minha família. Nesse período, né, que eu fiquei em casa, eu ia lá toda semana, colher exame de sangue e fazer consulta e fazer a quimio na veia também, mas eu só ia lá, fazia quimio e depois ia embora. E aí depois o tratamento é dividido em várias etapas. E assim, a primeira etapa foi isso, e aí depois teve uma etapa de umas injeções, que o nome é cetarabina, que eu tinha que tomar, que eram 4, eu acho. E aí 2 eu tomava lá e 2 eu trazia pra casa. Depois dessa fase, teve uma fase que foi a fase da internação, que foi a pior fase, que eu tive que ficar internado no hospital para poder fazer as quimioterapias. E nessa fase eu peguei uma bactéria hospitalar muito, muito ruim e foi horrível. Eu fui parar no CTI, eu fiquei em coma. Mas graças a Deus tudo passou e agora eu tô bem. Depois dessa fase eu tive que terminar esses blocos da quimioterapia. Eu não queria porque eu tinha medo de pegar outra bactéria, mas como eu disse, é necessário. E o que aconteceu foi justo que eu tinha medo, que eu peguei outra bactéria. E aí eu fui pro CTI de novo, mas dessa vez eu fui acordada. E novamente eu saí de lá bem, os médicos me deram 5 horas de vida e eu tô aqui, graças a meu Deus, e eu tenho muito a agradecer a ele e aos médicos do hospital em que eu fiquei. Depois disso, teve mais uma fase daquelas injeções e aí o meu tratamento acabou. E agora eu estou na manutenção. A manutenção como é? É assim, eu fico tomando comprimidos em casa, fazendo quimioterapia oral, e eu vou lá no hospital fazer consulta e exame de sangue de 15 em 15 dias, uma vez no mês, toda semana, depende de como vai estar o meu exame. E assim, eu acredito que eu já estou curada, eu creio nisso.
que Deus já me curou. No momento que eu saí daquele CTI, ele já tinha me curado. Mas para os médicos, eles só dão a pessoa como curada na leucemia depois de 2 anos em manutenção. Por quê? Porque a leucemia é uma doença que ela volta, ela pode voltar a qualquer momento e ela volta muito mais agressiva do que ela era antes. Então, eles ainda não me dão como curada. E mesmo depois desses 2 anos fazendo tratamento, indo lá no hospital certinho, eu ainda vou ter que ficar em acompanhamento por 10 anos. Ou seja, eu descobri com 14 anos. Quando eu tiver 24 anos, eu ainda vou estar indo pro hospital. Você vai ter que ficar indo por 10 anos ainda, mas óbvio que você não vai toda semana, você vai uma vez no ano só. E por que você tem que ir 10, você ainda tem que ir 10 anos? Porque a quimioterapia, esse é o tempo que a quimioterapia fica rodando no nosso corpo. Não importa se você tomou ela ano retrasado. Hoje ainda vai estar rodando na sua veia, no seu corpo. Vocês podem sentir efeito colateral. Igual, por exemplo, eu não sentia nada quando eu tomava as quimioterapias. Não sentia enjoo, não sentia nada. E agora que eu já terminei o tratamento, eu sinto tudo. Então, gente, vocês têm que fazer tudo certinho. Tem que ir ao médico, tomar os remédios que eles receitam certinho. E assim, agora eu vou falar um pouco sobre como tá a minha vida hoje. Bom, hoje, graças a Deus, eu estou curada, como eu disse pra vocês, pelo menos pra mim, no meu coração. Eu sei que eu estou curada e eu creio que eu estou curada, Deus já me curou. Então, eu já tô indo pra escola, eu já tô podendo sair, eu já fui no shopping com as minhas amigas. Eu não podia ir no cinema, que é uma coisa que eu adoro fazer. Se você viu o meu vídeo de 50 fatos sobre mim, você sabe disso, que eu não ia no cinema há mais de 1 ano. E aí eu fui com as minhas amigas. E agora eu tô podendo sair. A única coisa que eu não posso ainda é ir pra praia, ir pra piscina, porque eu tô com uma escara. Escara é uma ferida que abre no seu corpo quando você fica muito tempo deitada numa mesma posição. Que foi o que aconteceu comigo quando eu fui pro CTI. E eu só não posso isso, mas eu tô levando a vida super normal agora. Meu cabelo já tá crescendo, olha. Já tá crescendo. E eu vou ter minha festa de 15 anos daqui a 2 meses e eu tô muito feliz. E assim, só pra dizer que a minha vida já tá normal, tá tudo voltando ao normal. E se você tá passando por isso e você tá preocupada de, ai meu Deus, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa, nunca mais vou poder sair. Então, tipo, fica tranquila porque vai voltar ao normal. Outra coisa que eu queria falar sobre o CTI, que eu falei das escaras e eu lembrei, é que eu fiquei sem andar por um tempo, porque eu fiquei 1 mês em coma, deitada numa cama, e aí quando eu voltei pra casa eu tive que ser carregada no colo, porque eu não andava, eu tinha que ir pro hospital de cadeira de rodas. Isso é péssimo, péssimo, eu me senti horrível, eu precisava das pessoas pra tudo, pra fazer tudo pra mim, e eu precisava de alguém. Até pra eu ir no banheiro fazer minhas necessidades, eu precisava de alguém me ajudando. Pra tomar banho, eu precisava de alguém me ajudando. Pra comer, eu precisava de alguém me ajudando. Porque eu ia segurar o talher e ficava assim, ó. Eu tava muito trêmula. Até nos primeiros vídeos do meu canal, se você for ver, tem alguns vídeos que eu ainda tô um pouco trêmula, que eu vou mostrar as coisas e eu tô meio assim. Mas quando eu voltei do CTI era muito. Eu não conseguia nem comer porque eu derrubava a comida toda. Então, assim, foi horrível, foi uma parte muito ruim do meu tratamento. Foi a parte que eu fiquei sem andar. Mas aí, graças à minha fisioterapeuta Viviane, que eu odeio fazer fisioterapia, mas eu gosto dela, e graças a ela eu consegui voltar a andar. Foi como aprender a andar de novo. Eu tinha medo de cair no chão, eu tive que aprender a dar cada passo de uma vez. E foi assim, foi como aprender a andar de novo mesmo, como se eu fosse um bebê aprendendo a andar pela primeira vez. Mas graças a Deus hoje eu ainda tô mancando um pouquinho, porque eu preciso me acostumar mais. Eu ainda não consigo correr, eu ainda não consigo pular. Mas conforme a gente vai se readaptando, a gente vai conseguindo fazer as coisas melhor. Então, gente, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo e que ficou meio sem nexo, que eu fui falando uma parte aqui, outra parte ali, e não teve meio foco, mas foi meio, assim, um vídeo mais bate-papo, assim, pra eu contar mais sobre como foi. E esse vídeo é pra ajudar pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu tô passando e que acham que não vai ter volta, que não vai ter jeito. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Se eu não morrer, eu vou ficar sem andar, vou ficar numa cama. Não, gente, isso só depende de você. Se você tiver fé, você for
você tiver foco, assim, de ficar, tipo, eu vou ficar boa. E, gente, se você fizer isso, vai dar tudo certo. E sobre o cabelo, ou a sobrancelha, tipo, tem uma foto minha que eu não tá comigo, tá no celular da minha mãe. Então eu não sei se tem como eu colocar aí pra vocês. Se tiver, eu vou colocar, porque agora eu não tenho mais vergonha. Quando eu voltei do CTI e vi aquela foto, eu olhei pra minha mãe e comecei a chorar. E falei, apaga isso. Eu não tô me reconhecendo, não sou eu nessa foto. Não é possível que seja eu nessa foto. Mas agora eu não tenho vergonha porque pra mim aquilo ali é uma cicatriz, como diz uma música que eu gosto. É uma marca que foi deixada pra trás, mas que foi deixada ali pra as pessoas verem o que Deus fez na minha vida, como Ele me salvou. Então, pra verem o que eu passei. Então, assim, por exemplo, se a sua sobrancelha cair, o meu caiu minha sobrancelha, meus cílios, meu cabelo. E agora minha sobrancelha tá crescendo tão rápido que já tá até precisando fazer de novo. Tô quase com monocelha. Mas enfim, sobre essa questão de beleza, gente, o que resta é você mesma se zoar, você brincar. Por exemplo, eu e meus irmãos, quando meu cabelo tava caindo, primeiro eu cortei ele Chanel, porque eu não queria raspar. E aí eu cortei ele Chanel. E aí ele começou a cair, até que eu fiquei com, tipo, 5 fios de cabelo na cabeça. E aí eu até ficava brincando, falando que eu era aquelas Barbie de 1,99, sabe? Que só tem 3 fios de cabelo, assim. Ela vem com rabo de cavalo, se tu soltar, só tem cabelo na frente, aqui atrás não tem nada. Então, eu me zoava, eu falava que eu era essas Barbies. Então, gente, você não tem que ficar pra baixo. Claro que eu fiquei pra baixo, eu chorei, eu fiquei, ai meu Deus, tá horrível. Mas fazer o que, né? O que resta é você brincar com você mesmo, você levar isso na boa, porque é muito melhor do que você ficar ficar depressiva, digamos, porque você tá feia, porque você tá sem cabelo, você tá careca, você tá sem sobrancelha, sem cílio, nananã. E uma outra solução pra isso é que, gente, tem muitos vídeos na internet ensinando meninas que têm câncer a se maquiar pra parecer que não tem nada, entendeu? Elas ensinam como colocar lenço bonitinho. Eu até ensinei uma vez aqui no meu canal, se você quiser procura aí. Elas ensinam como você preencher a sobrancelha e parecer que não tá faltando pelo. Ou se você é mais velha e você quiser, você pode também fazer micropigmentação. Elas ensinam como colocar cílios, elas ensinam uma maquiagem. Porque assim, quando você tem essa doença, ou você fica muito inchada, que foi o meu caso, ou você fica muito magrela, que é o que eu tô agora. Aí elas ensinam a maquiagem, como você se maquiar pra não parecer que você tá tão gordinha, ou pra não parecer que você tá tão assim. Então, gente, é só você procurar, se você se esforçar. E tem um livro que eu li que me ajudou muito, que é o livro da Flávia Flores, Quimioterapia e Beleza. Ela tem um blog, Quimioterapia e Beleza, e o nome do livro também é esse. Esse livro me ajudou muito e se vocês quiserem comprar pra ler, vai ajudar muito vocês também. Então, gente, esse vídeo foi foi assim uma explicação, mas do meu jeito, porque eu não sou muito boa pra falar essas coisas e eu morro de vergonha, mesmo sabendo que eu tô falando com uma câmera. Eu sei que vai ter pessoas que vão assistir depois, mas eu queria muito fazer esse vídeo. Então eu fiz do meu jeitinho, ficou um pouco embolado, mas eu fiz. Então, se você tá passando por isso, não desista, tenha fé, ore que Deus vai te ajudar, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!